pressão estava tão grande que talvez eles não tenham sentido. Como é que estava essa situação? Você mesmo respondeu na tua pergunta, mérito do adversário, que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros independentemente da forma que você jogue. Vimos o Benfica, por exemplo, vencer o Bayern, mas o Bayern teve muito volume, teve muita chance de gol e teve totalmente o controle e domínio do jogo, né? Então, como eu falei para a tua companheira aqui, que dessa forma eu acredito que mesmo errando, estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil, né? Que era conseguir uma vitória contra um time tão qualificado como esse. E tivemos nossas chances, realmente tivemos, mas infelizmente eles foram superiores a nós. Não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte e eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Não tenho nada para dizer sobre quanto aos erros. Felipe, a pergunta é parecida com o que você está respondendo, mas eu queria entender o seguinte: você nunca tinha tomado 4 gols num jogo como técnico, e todos os 4 gols tiveram erros, né? Da saída do escanteio, da saída de bola da Rascaeta, depois das duas do Luiz Araújo. Quanto isso se deve a gente não saber, não jogar usualmente contra uma pressão desse tipo? Quanto foi erro do Flamengo? Quanto é porque a gente não sabe ainda, não está acostumado a lidar com esse tipo de pressão que o Bayern faz? Não, mas é interessante a tua pergunta, mas vamos lá. Depois que a gente nós tomamos o gol de escanteio, depois tomamos o segundo gol, num erro, como você falou, de saída de bola, e depois a gente teve volume, bastante volume, e acabamos fazendo 2-1. E a partir desse momento, quando o Bayern nos levou até a nossa área, a gente não conseguia sair, porque é um time com uma qualidade imensa, e eles não perdem a bola, eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Teve algumas bolas que tentamos sair no contra-ataque até com a Rascaeta, com o Plata, eles voltam 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. São melhores que nós e mereceram vencer, mereceram passar. Essa é a minha opinião sobre o jogo. E como você falou, erramos na saída de bola que gerou gols. Se optássemos por uma forma diferente, talvez teriam saído gols de outras maneiras, né? Essa é a minha visão. Então, é sempre escolher a forma que a gente quer jogar y seguir ese camino. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? En directo para la cadena SER, encantado de verte otra vez. Enhorabuena por el torneo hasta el día de hoy. En Europa hay seguramente mucho debate, o está habiendo mucho debate, sobre la necesidad o no de un campeonato de este tipo. Me gustaría saber tu opinión al respecto y si crees, desde tu punto de vista ahora no europeo, aunque has estado muchos años allí, si crees que en Europa se le está faltando de alguna manera el respeto en determinados momentos a este torneo y a partidos de este torneo. Placer hablar con vosotros otra vez. É um prazer falar com vocês outra vez. Como treinador, para mim, como treinador, e também, se eu tivesse continuado sendo jogador, seria um privilégio gigante estar nesse torneio. O calendário é muito congestionado, os jogadores não têm férias, eles podem se queixar disso. Eu tive a oportunidade como jogador de disputar 3 Copas Américas, um Mundial de Clubes, uma Copa de Confederações e algumas convocatórias de amistosos pós-temporada, e eu perdi férias e foi o melhor momento da minha carreira. Eu perdi tempo de qualidade, perdi tempo de ir para a praia com a minha família, coisas assim, mas eu vivi o melhor do futebol, onde estão os melhores,
E eu vivi isso nas seleções, na Copa América eu tive oportunidade de ganhar uma. Isso é uma coisa para poucos. Eu sou muito grato por isso. Eu me sinto um privilegiado por poder participar disso. E tomara que possamos ver mais disso, que possamos ver uma maneira de fazer mais desse torneio, de colocar ele no calendário, que os clubes estejam satisfeitos disso, porque é uma oportunidade para nós, sul-americanos, para os países da Ásia, da Oceania, de poder estar competindo contra os melhores, contra a elite do futebol. E também que possam ver os jogadores que nós temos aqui, que isso abra portas, que possam viajar, que possam se encontrar, que vivam esse ambiente maravilhoso que foi o Mundial. E eu entendo que isso não é fácil para os clubes, para os jogadores, com tantas partidas, mas é o que temos. Os que não são tão bons gostariam de ter mais ainda. Boa noite, Fernando Vale aqui de Barros, eu sou freelancer. O nível entre o futebol brasileiro, sul-americano e europeu é tão enorme que é intransponível. Dava para fazer alguma coisa a mais? Onde estamos e como fazer para aproximar o nível de novo? Obrigado. Se dava para fazer ou não, nunca saberemos, né? Porque o jogo que todo mundo imagina com outras peças, esse nunca vai acontecer. Já foi. Uma coisa sim vimos no campo. Eu acredito que o nosso plano deu certo, que a gente conseguiu pressionar bem o Bayern, conseguimos tirar a bola deles, conseguimos ter chances de gol. Infelizmente, eles são melhores. E estão os melhores nessa elite do futebol. Estão os melhores jogadores do mundo nessa elite do futebol. É muito simples. O que fazer para que isso não seja assim? Não vender jogadores. Impossível. Impossível. Realmente, como eu falei ontem na coletiva, se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. E por que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. E é muito simples. São os melhores. Agora, que nós poderíamos ter vencido o jogo, que poderíamos até vencer o campeonato, o Palmeiras pode vencer o campeonato, claro que sim, futebol tudo pode acontecer. Mas isso não tirará a realidade que existe. Que esses times são muito bons. E não é nenhum problema reconhecer, não. São muito bons. Agora, nós temos muitos jogadores brasileiros jogando nesses times aí também de elite, né? Mas os melhores estão lá. Felipe, boa noite. Sidney Marinho, da Litoral News. Ontem a gente ouviu a tua entrevista e a entrevista do Company, né? E vocês convergiram em dois aspectos. Onde que venceria quem errasse menos e o outro que venceria quem fosse dominante. Queria ouvir de você a questão do ponto de reversão disso. Naquele momento em que o Flamengo não conseguiu ser dominante, naquele momento em que o Flamengo errou, o que faltou para esse ponto de reversão, para tentar o domínio, para tentar errar menos, Felipe? Vou reiterar em cima das outras respostas. Nós temos um plano onde os laterais passam. Se você não consegue superar a marcação, o teu lateral não passa. Nós temos um plano de atacar o espaço. Se o zagueiro defende, tem uma qualidade defensiva tão grande, onde não deixa o teu atacante nem correr, porque ele é mais forte, mais rápido, ele te domina. Ele te leva ao território, ele te deixa incômodo dentro do campo, você não consegue sair pelo chão, não consegue sair pela bola longa, porque ele é melhor. E não é vergonha reconhecer a qualidade do time do Bayern. É melhor. Que sei que gostaríamos muito de... Todo mundo gostaria de falar de um outro jogo, que se trocássemos uma peça, se jogasse de outra forma, sim. Essa é a opinião de... Pode ser a opinião do torcedor, pode ser a opinião de vocês aqui, mas a realidade é que nos custa muito reconhecer a virtude e o mérito do adversário de pressionar. Que teve que descer o Goretzka para marcar o Gerson, para igualar no mano a mano, para subir o lateral esquerdo com o Wesley, e fizeram mano a mano na saída. É muito complicado superar um time onde te encaixa dessa maneira e com a qualidade defensiva e ofensiva que tem. E novamente começa a dominar o Flamengo, a dificuldade de sair do campo de defesa, e aí começa a rifar a bola e perde bolas. Acho que 3 dos gols foram de bolas recuperadas.
O Bayern joga num nível muito mais alto, ou seja, o intercâmbio deles com as grandes equipes, obviamente, é muito maior do que o do Flamengo, qualquer time da América do Sul. Até que ponto isso não eleva o nível de uma equipe dessa, o nível coletivo? E os times da América do Sul não têm essa possibilidade, não existe esse intercâmbio. E isso acaba fazendo diferença num jogo como o de hoje. Você falou, eleva o nível da nossa equipe? Não, eu digo do ponto de vista coletivo, pelo fato deles enfrentarem as grandes equipes do mundo, com frequência, e os times da América do Sul, como o Flamengo, não tem esse intercâmbio, né? Acho que hoje a gente viu um intercâmbio importante entre o time forte da América do Sul e o time forte da Europa. Ótimo. Como você falou, e certo, cada vez que estávamos bem no jogo e conseguimos diminuir o placar, estávamos bem, a gente se sentia bem e isso ficou uma diferença de um gol. E nesse momento que a gente pensava, agora vão empatar, eles vão vir abaixo, esses jogadores estão acostumados, primeiro pelo nível técnico que tem, qualidade individual de cada um deles, depois os clubes que eles jogam, as competições que eles lutam todos os anos, levam a serem jogadores da absoluta elite do futebol, acostumados a viver esses momentos, e é onde eles voltam a dominar o jogo mesmo vencendo por um gol, onde qualquer outra equipe viria um pouco abaixo. E eles têm essa frieza de defender com bola, de te submeter, de te empurrar para a tua área. Você quer sair, eles têm essa pressão pós-perda muito forte. Se você joga longa, o goleiro está praticamente no meio campo, já coloca a bola de novo, para eles continuarem te submetendo. Então isso gera um desgaste muito grande, o teu time não consegue sair, e aí eles acabaram fazendo sempre outro gol de vantagem, né? Então, como falei aqui anteriormente, reconhecer realmente a qualidade da equipe do Bayern, primeiro como clube, depois qualidade individual dos jogadores, forma que estão treinados, uma forma muito agressiva de propor jogo, de pressionar, individualizado, e depois também de propor, atacam com muita gente, atacam praticamente com 6 jogadores, né? Tem 2 zagueiros, 2 volantes, depois 6 jogadores entrando na tua área. É muito difícil jogar contra um time com tanta qualidade, com tanta imposição. Por isso que reconhecemos a superioridade deles, mas é um intercâmbio muito legal para que a gente possa vivenciar esses momentos, né? E ver realmente a qualidade desses times da elite. Bayern is already here, so we have to finish.